CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Adriana Miller é psicóloga, terapeuta familiar e está sempre com a gente aqui nas tardes de quinta-feira. Tudo bem, doutora Adriana? Boa tarde, Mário. Boa tarde aos nossos ouvintes. Tudo muito bem com vocês? Graças a Deus, tudo bem também. É sempre bom ouvir a Adriana e o Setembro Amarelo é ainda mais pertinente a participação da Adriana aqui, porque é um mês dedicado à saúde mental, né, doutora Adriana? Que tipo de alerta a gente ainda pode fazer sobre saúde mental? Então, Mário, o Setembro Amarelo ele é voltado para prevenção ao suicídio, né? E é justamente um momento para a gente retirar o estigma sobre a questão do suicídio, a gente conversar sobre isso e sobre a prevenção, né? Como é que a gente pode ajudar aquelas pessoas que estão em sofrimento profundo. E, e eu acho que é algo muito importante, foi inclusive uma sugestão do Adalberto, a gente é, aproveitar esse último dia de setembro para poder voltar a falar sobre esse assunto, porque 7 em cada 10 jovens, então o índice é muito alto, já tentaram ou já pensaram em suicídio. Então, eu acho que a gente precisa realmente deixar de lado o estigma e aprender a falar sobre isso e principalmente como é que a gente pode auxiliar as pessoas que estão passando por essa situação, né? A gente costuma falar dos 4 Ds, que é depressão, desesperança, desamparo, desespero, ou seja, esses 4 Ds mostram para a gente que realmente é uma situação de sofrimento profundo. E vê só, Mário, que interessante, a gente na sociedade vive um dilema, porque o senso comum, ele diz, né, que a gente não deve conversar sobre a questão do suicídio para não estimular, ou então porque não adianta nada conversar sobre isso. E do outro lado, tem as pesquisas que mostram exatamente o oposto, Mário, que as pessoas com ideias suicidas, elas precisam muito, muito, muito desabafar, conversar sem serem julgadas, ou seja, uma escuta que envolva acolhimento e uma orientação sobre onde buscar ajuda. Então, que aliás, vou repetir isso algumas vezes durante a nossa conversa, mas o CVV ele funciona 24 horas e o número é 188. Então, eu acho que esse tipo de orientação é sempre muito importante da gente manter presente, atualizado, né? Justamente, principalmente nessas situações em que a gente vai conversar com alguém que está passando por esse sofrimento profundo. Eu costumo dizer, Mário, que nessas situações, até para a gente sair desse dilema, como é do senso comum, que a gente não conversa sobre isso, a gente não sabe conversar sobre isso. Então a gente fica preso sem poder, sem saber direito que direção toma, né? E eu costumo dizer que a direção é a mesma de cruzamento de linha férrea. Pare, olhe, escute. Então, para o que você está fazendo, olha para a pessoa que você gosta, ou com quem você está preocupado, né? Porque de alguma forma o teu radar já detectou que algum dos sinais, né, de um desses 4 Ds, né? Ou seja, sinais do tipo, a pessoa está isolada, sumiu das redes sociais, não conversa mais com ninguém, não manda mensagem de WhatsApp, não conversa no recreio. Então, esse isolamento é um sinal claro de que tem algo grave acontecendo. A pessoa está com falta de esperança, não tem projetos futuros, não fala sobre ou não se organiza sobre o que vai fazer nas férias agora do verão, que prova ou que concurso, está estudando para quê, né? Então, assim, a pessoa está com a vida sem muita perspectiva futura. É,
tá apático demais, ou então tá agressiva, né? Esses dois, é, é, essas duas formas, né, de demonstração de um desequilíbrio emocional, né? Tanto a apatia quanto a agressividade. Mudanças de padrão, a gente sempre fala muito aqui sobre isso, né? Padrão de sono, padrão de alimentação, padrão de notas, no caso de quem ainda está ainda é estudante, né? Então, olha esses sinais, presta atenção a eles e escuta. Chama a pessoa para conversar, pergunta o que está acontecendo. Então, tem dois aspectos nesse escutar, né, Mário? É, escute também as frases de alerta quando a pessoa começa a falar: eu vou sumir, vou deixar vocês em paz, só dou desgosto para todo mundo, enfim, frases que têm esse teor, né? É, de depressão, desesperança, desamparo ou desespero. Nessa situação, de novo, para tudo, senta e escuta essa pessoa numa postura de escuta generosa, sabe, Mário? A gente costuma dizer que é o quê? Escolhe um local adequado, não é no meio da rua, não é de qualquer jeito, né? Chama a pessoa para um lugar mais calmo, é, tire tempo e atenção, dê valor a esse momento de conversa com essa pessoa e pergunte coisas que ajudem a pessoa a desabafar. Então, são perguntas que não se limitam a pessoa dizer sim ou não. Tipo, você está triste? Tô. Pergunta mais, né? Por quê? O que que aconteceu? Desde quando? Você já procurou ajuda? Você já falou isso com alguém? O que que você tem feito? Então, assim, pergunta, para que a pessoa possa desabafar, para que ela possa falar sobre tudo isso que ela está vivendo. Muitas vezes, falar organiza o pensamento e as emoções. Então, esse é um aspecto importante. Agora, a gente, em hipótese nenhuma, Mário e ouvintes, tem que minimizar a situação. É uma situação grave. Eu vou repetir, a pessoa está em sofrimento profundo, nenhum de nós sabe o que que é isso. A gente sabe o que que é tristeza, algum de nós talvez tenha passado por depressão ou por um desânimo, mas nenhum de nós sabe o que que é esse sofrimento profundo. Então, não minimiza. Isso não vai passar de uma hora para outra, isso é besteira, ou eu sei, eu entendo, já estou entendendo o que que você. Não, você não está entendendo, você vai acolher a pessoa, você vai dar para ela o ombro amigo, você vai mostrar para ela que ela não está sozinha, então você não está sozinha, é a frase mais importante que essas pessoas precisam ouvir nesse momento de desespero e orienta elas para procurar um especialista, um psiquiatra, um psicólogo, um grupo de apoio. Existem grupos de apoio, o CVV é a porta mais rápido, mais fácil. Você liga 188 e tem gente preparada para ouvir e orientar 24 horas. Então, é, a gente, durante essa conversa com essa pessoa amiga, querida, próxima, a gente vai acolher, a gente vai ouvir com essa escuta generosa e a gente vai dar essa orientação. Talvez até perguntar se a pessoa quer que a gente acompanhe ela a uma visita no psiquiatra, a uma ida no psicólogo, é, dá a mão para essa pessoa e ajuda ela a dar os passos para começar a enxergar a luz no fim do túnel, né? A sair dessa situação. Os fatores protetivos, né? é, São sempre aqueles que conectam de novo a pessoa com a vida, né? Com o sentido de viver. Então, é, ter razões para viver,
ter esses planos para o futuro, ter relacionamentos, relações que são significativas, que são importantes, que fazem a pessoa se sentir bem, que ter uma boa relação com ela própria, ter satisfação com a vida está atrelada e conectada com valores morais, tipo confiança, reconhecer que tem força, a pessoa tem uma força interna de superação, de resistência, de construção de uma vida que faz sentido e que vale a pena ser vivida, porque está conectada com pessoas significativas, com pessoas que são importantes na mesma proporção com a qual nós somos importantes para os outros. Então, é uma via de mão dupla, né? E só para encerrar, é, é, a, o símbolo, né, do Setembro Amarelo é o girassol. Porque o girassol ele sempre busca a luz, né? Ele sempre faz esse movimento de buscar algo que faça, que ilumine a vida dele, que traga esse otimismo, essa esperança, né? Que é justamente que conecte a pessoa com esses fatores protetivos. É, então, eu acho que se a gente pudesse ser a luz na vida de uma pessoa que está nesse sofrimento profundo, para que ela depois possa reconhecer que ela também é luz para outros tantos que também estão vivendo essa situação de sofrimento profundo, aí a gente vai multiplicando os pontos de luz no planeta, né, Mário? E eu acho que isso é o que faz a diferença nessa, nessa plantação de girassóis que somos todos nós. Ai, que lindo, Adriana, e que importante, quer dizer, que dicas práticas e úteis você está dando para a gente para que nós possamos ajudar outras pessoas. São 3Ds que indicam que a pessoa pode estar nesse sofrimento profundo que pode, Deus queira que não, mas que pode levar ao suicídio. A Adriana falou, uma pessoa em depressão, desesperança e desespero, sem expectativa de futuro. A Adriana também falou, quanto mais você conseguir convencer essa pessoa a falar, a desabafar, é melhor, porque o pensamento, disse a Adriana, ele ajuda a ordenar ideias e emoções. Muito interessante o que você falou, Adriana, a gente nunca fazer pouco, né, do sentimento da pessoa, do que ela está dizendo. Dizer, eu entendo, ou, essa bobagem, vai esperar. Não, a gente não sabe o que a pessoa está passando e é sempre bom ouvir com muita atenção. Isso que eu absorvi do que você disse, Adriana. Eu só queria deixar 2 perguntas assim que de repente você pode ajudar mais pessoas. Assim, idade. Um adolescente ou uma pessoa mais velha são os mesmos sentimentos ou com um adolescente o sintoma de que ela está com esses 3Ds pode ser um pouquinho diferente, por não ser uma pessoa adulta ainda. E a outra, eu acho que nem sempre é fácil convencer a pessoa a falar, né? Como é que a gente convence a pessoa a falar, já que isso pode ajudá-la tanto? Então, Mário, a idade, ela interfere só na parte de maturidade para lidar com a situação, né? Às vezes um adulto já viveu mais experiências e administra melhor essas situações. O que não quer dizer que não tenha o mesmo sofrimento, emocional profundo, tá? Então, assim, eu acho que esse é um ponto importantíssimo, a gente entender que é um sofrimento profundo. E, bom, então a idade, ela quanto mais nova a pessoa, talvez menos habilidade para lidar com essas emoções, menos estratégias para lidar com isso. Então, portanto, mais responsabilidade nossa com se pare, olhe, escute, né? A gente não pode deixar passar despercebido os sinais que estão aparecendo com as crianças e com os adolescentes e com os jovens, né? Com as pessoas que ainda estão desenvolvendo essas habilidades. São pedidos de socorro que crianças, adolescentes e jovens e adultos estão emitindo para nós. E quando a gente se aproxima, já entrando aí na sua segunda pergunta, sim, nem sempre é fácil a pessoa falar, até porque ela vive na mesma sociedade que a gente e sabe do estigma, do preconceito.
Como é que ela vai falar que está num desespero profundo, num sofrimento profundo, querendo tirar a própria vida? Isso não vai ser. é, é, Na cabeça dessa pessoa, não vai existir acolhimento para esse tipo de situação. Então, eu acho que o importante não é nem forçar a pessoa a falar, ela vai falar quando ela se sentir segura e tiver confiança. O importante, Mário, é que a pessoa saiba que a gente está ali, que a gente percebeu os sinais, que a gente está ali de mão estendida, a gente tem um ombro amigo, a gente vai ouvir, a gente não está ali para julgar e que a gente está disposto a contribuir para que a pessoa saia daquilo. Então, a gente pode perguntar: olha só, eu estou vendo que você saiu das redes sociais, o que que aconteceu? Está acontecendo alguma coisa? Eu posso te ajudar? Eu estou aqui. Você quer que eu te acompanhe? Você está muito triste? Já foi para um médico? Quer que eu vá junto com você? Já agendei. Você quer que eu vá junto? Você vai? Entende, Mário? A gente vai caminhando do lado da pessoa sem forçar que ela fale, Sim. mas mostrando que ela não está sozinha. Você não está só. É a frase que eles mais querem ouvir quando eles estão enfrentando esses 4Ds aí da depressão, desesperança, desamparo e desespero. Eu só preciso fazer uma pergunta de mais um D. É da Débora, mas eu acho importante também. Ah, Débora pergunta: é possível a pessoa estar nesse sofrimento profundo e não demonstrar? Está sempre rindo, sempre tentando fazer festa? Ou isso é impossível? então, Débora, a pessoa ela tenta disfarçar, mas a gente percebe, a gente que está mais próximo, a gente consegue perceber que a pessoa está diferente. Quando eu falo de mudanças de padrão, é isso que a gente tenta tentar deixar didático, né? A gente percebe que alguma coisa não está bem, aquela pessoa mudou, assim. É, então, ela pode até disfarçar, e para pessoas que não a conheçam tão de perto, deixar passar, passe despercebido. Mas para as pessoas que são próximos, os familiares, os amigos mais próximos, ou seja, as pessoas que são significativas, é, e isso não fica tão bem escondido, não. De novo, nota na escola é outro ponto que aparece. A pessoa começa a dizer, por exemplo, que, nossa, eu não estou dormindo tão bem, e fala isso 1, 2, 10, 6 meses. Aí, pera lá, né? Você já foi procurar uma ajuda? Então, é uma percepção que as pessoas que estão próximas, elas tendem a notar e a perceber isso. E aí é a hora da gente se mostrar presente. E se alguém que está nos ouvindo estiver passando por essa situação, por favor, liga para o CVV 188, que eles estão lá e são treinados, e é uma equipe linda, maravilhosa, que vai acolher e vai te orientar, porque a tua vida vale a pena. Com certeza. Adriana Miller, é sempre bom ouvi-la e aprender com você também aqui na CBN. Obrigado, Adriana. Obrigada a você, Mário, obrigada a todos os ouvintes, e que todo mundo saiba que não está sozinho e que a vida de cada um vale muito a pena. Vamos ser essa plantação de girassóis, cada um iluminando o outro e todo mundo olhando na direção da luz e do sol. Um Se grande Deus quiser. abraço. Beijo, Adriana. Muito, muito obrigado.